Vamos sintonizar, pegar um cafezito e conectar com os insights, se permitir a expansão, mirar sua flecha certeira para um lugar que te conecte a um propósito que você traz no seu coração, aos seus porquês, aos seus motivos para a ação, às suas motivações. Então, a Lua entra em Sagitário às 23h38. Ela está na fase cheia, linda e maravilhosa no céu, inclusive. E não é você mirar para qualquer lugar a sua flecha, é você mirar dentro daquilo que te traz clareza do sentido para você também não se deixar levar por movimentos externos a você, né? Então, se essa clareza não está bem estabelecida, repouse a sua flecha, tome cuidado também com as armadilhas do ego. Nós todos temos aqui hábitos comuns presentes na nossa vida, que são os hábitos de controlar, de lutar, do evitar e do fugir. Então, em algumas situações da vida, estão presentes alguns desses hábitos mais do que em outras situações, em alguns ciclos, também mais do que em outros. Então tudo depende, do que é a experiência, do que está acontecendo, né, das dores que também certos movimentos evidenciam. E esse lugar, né, de tomar decisões que venham de um lugar de controle ou de luta por causas que não estão muito estabelecidas para você, ou estejam vindo de fontes externas, é um ponto de cuidado. E também do lugar de evitar e de fugir, né? Deixar ali a sua flecha escondida para não se entrar em contato com certas dores que os movimentos geram, né? Que é pegar, que é escolher um alvo, que é, enfim, persistir dentro daquilo que você acredita. E o convite do dia de hoje, da energia dentro disso que eu estou trazendo, juntamente com a frequência do vento solar no Tzolk'in, é você ser ventania da sua mensagem no mundo, porque você é a sua mensagem no mundo, é você pegar a sua flecha, os seus porquês, né, o sentido que aquilo tem para a sua vida, os seus propósitos, e lançar e perseguir, né, o seu alvo, né, e acreditar. Então, é ter essa visão maior, né, conectado à fé também de todos os movimentos e processos. E você é a expressão da sua mensagem no mundo. E essa expressão não é somente o que você fala, isso é muito mais profundo, porque falar até papagaio fala. Eu sempre falo isso aqui para vocês, é um papagaio bem treinado, ele fala. Eu, inclusive, tive boa parte da vida um papagaio, ainda tenho, mas hoje ele mora com outros papagaios. Ele morou boa parte da vida comigo e com a minha família, depois com a minha avó paterna, até ela fazer a passagem dela. E ele cantava, ele falava nosso nome, enfim. Então ele era bem treinado. E qualquer coisa bem treinada, né, é capaz de passar uma mensagem. A gente está aí com a inteligência artificial mostrando isso, né, que as informações estão contidas ali, dentro de um prompt, dentro de um comando. Então, tudo está ali disponível, mas isso tudo não vai substituir primeiramente as relações humanas, né, porque há uma mensagem que vibra no coração de cada um para ser trazida dentro de um propósito que cada um carrega na sua alma, que transborda da energia de cada um. Então, você é portadora de uma mensagem, né, e isso acalenta alma para alma. E então, por isso que eu falei que a sua mensagem é muito mais profunda. Você é a sua mensagem como um todo, a expressão do seu ser, dos seus comportamentos, das suas ações, da coerência, né, com que se vive dentro dos seus propósitos, da sua atitude, essa comunicação verbal, né, e não verbal, porque aqui tudo comunica, a sua presença comunica, sem ao menos você falar, né, a sua energia comunica, a sua vibração comunica. Então,
nesse lugar de inteligência artificial, né, não adianta você passar uma mensagem vinda deste lugar, porque é como decorar texto que a gente fazia lá na escola, quando a gente queria passar em alguma prova, em alguma matéria, né, e para gravar aquela mensagem era na base da decoreba. Então, não adianta passar a mensagem e aquilo não ter sido vivido por você, não ter te atravessado, né, em experiências, porque é isso que traduz sabedoria, né? É isso que integra a sua mensagem no mundo, e ultrapassa também essas palavras vazias, né, e bem escritas ali de uma IA. Então não tem coração ali, não tem alma. Tem um campo energético sim, né, mas não tem alma, não tem o seu know-how, né. Know-how é a sua expertise, e o que nos diferencia desse mundo virtual da inteligência artificial é o know-how, né, é a sabedoria que brota da vivência. É a escuta que encontra aí no silêncio, do seu ser a forma de se expressar. Então não é mais uma informação jogada ao vento, e sim a expressão da mensagem que te atravessa. Isso condiz muito com esse arquétipo do vento, né. E aí eu volto no ponto que eu trouxe inicialmente, dentro ali dos hábitos presentes na vida de todos nós. E o primeiro é o controle. É o controle diante da expressão do espírito, né, que tem um caminho a percorrer através de você. E quando se expressa, é genuíno, é parte do seu know-how, né, é uma expressão, aí know-how, como eu disse, que significa sua expertise. Então essa energia, ela decodifica, através da sua expertise, uma mensagem. E isso vai valer para os próximos anos, né? É o diferencial aqui diante de um monte de vazios em palavras, em vídeos bem elaborados, né? Textos persuasivos também, bem escritos ali dentro de prompts. Então, o que me ensinou muito, gente, na vida foi a advocacia. Esse lugar, né, se usa muito bem palavras colocadas ali, e elas, quando são expressão da verdade, elas não precisam de artifício nenhum, de artimanha, de manipulação, de nada. Elas chegam no interlocutor com uma sabedoria, que é a expressão da verdade, né. É claro que nós temos ali o outro lado, né, dessa carreira da advocacia, a fama dessa galera, né, dessa área, se é a sua, e você está aqui me escutando, por isso que eu nunca me encaixei muito nesse modelo, né, que funcionava. E eu já falo no passado, porque não mais funcionará. E isso nem é preditivo aqui, tá, gente? Isso serão efeitos, além de Plutão em Aquário, né, de Urano, que em 2026 vai entrar definitivamente em Gêmeos. A gente vai sentir a expressão dessa energia aqui na metade do ano, né? Então, todo mundo nasceu com ferramentas inatas no corpo. Escutar e ouvir são coisas diferentes, né? Assim como enxergar e ver. Então, nas entrelinhas, você pode perceber entre a escuta e o ouvido, o que é a sintonia da expressão da verdade. E a verdade é o caminho, né, para a iluminação. Isso é a base dos ensinamentos ali budistas. A verdade aqui, né, não é a expressão de uma opinião correta ou uma ideia absoluta. A verdade é sobre a natureza de todas as coisas, né? É a expressão dessa natureza, da existência que atravessa cada um de nós, né? É um potinho que nós temos de sabedoria. Então não é sobre conhecimento, né? Conhecimento a inteligência artificial traz. Os livros trazem, né, dependendo aí de quem escreve e quem transborda, ali naquele livro contém sabedoria. Mas tem livros que são escritos por ghostings, né, ou por inteligência artificial, inclusive, que estrutura tudo e amanhã você pode publicar um livro de qualquer assunto. Então, não é sobre isso, para entender onde vamos chegar como humanidade. Não é assim que se sobressai
A alma tem uma expressão, e a expressão desse potinho é que vai valer ouro, né? O seu know-how que vai valer ouro nos próximos tempos. E aí, voltando para os hábitos que eu estava falando, o primeiro, o controle. O segundo, a luta, né? A luta sempre se apresenta de um lugar de ameaça. E isso mexe dentro desse padrão, né, de lutar que existe dentro de nós. E aí vem você lançando a flecha e atirando ela para tudo quanto é lado quando essa luta se manifesta. E aí isso cansa, isso é exaustivo, né? Porque o mundo está assim mudando rápido, isso é uma verdade. Nós estamos aqui em uma fase também de adaptação. Mas nós não podemos deixar a expressão do self, que é o que de mais valioso guardamos no nosso potinho, né? Além do know-how, além dessa expertise, é a autenticidade. O que é genuíno nessa expressão, né? Senão a gente treina uma IA para falar com a nossa imagem, com a nossa voz e pronto, tá tudo resolvido. Só que qual é o problema disso? O problema é o descolamento da alma, daquilo te atravessar verdadeiramente, de você viver de fato aquilo, do sentido da vida que chega através dessa expressão, né, que te motiva a ter ações, a buscar, a percorrer o caminho. Então, é esse arqueiro que seta a sua flecha em um alvo e sai em busca desse caminho, para percorrer esse caminho e alcançar. Então, não é a facilidade que faz você chegar mais rápido, né? Não tem mais rápido. Tem o tempo da alma. Então, e a sociedade está se esquecendo disso, está lançando flechas para tudo quanto é lado, né? E perdeu essa conexão com a sua visão, com o propósito, porque não são flechas quaisquer, né, de luta, de pagar os meus boletos, né, e apenas e somente isso. É claro que isso é parte, né, faz parte também do combo, só que só isso é vazio de significado e a vida, ela nunca foi só sobre isso. E essa mensagem, inclusive, está sendo passada há quantos mil anos antes de Cristo, né? Quantos mil anos? Muitos, né? E será que a flecha dessa mensagem, ela vai chegar em algum momento? Né, na maioria das pessoas, porque já chegou em muita gente, né, que exaustivamente luta contra o sistema, né, que traz, que fala, né, não é ouvida, mas só isso não basta, né, lutar não basta, controlar não funciona, né, e a energia, ela tem aqui uma inteligência, tem o seu próprio caminho de expressão, e ela sempre está indo para o caminho da expressão da verdade. Então pode se manipular, pode usar inteligência artificial, pode se persuadir, inclusive, por um tempo, né? Mas isso uma hora se dissolve. Uma hora essa flecha da manipulação, ela perde a força, perde o alvo, né, e cai. E aí é um ponto de cuidado, né, aqui, dentro do que estamos lutando na nossa vida e que não tem sentido, não tem fé, não tem propósito, né. Se a gente pegar essas duas energias dos arquétipos de hoje, do Sagitário e do Vento, né, elemento fogo, de Sagitário e ar do Vento, o que acontece com o fogo diante do vento? Ele se espalha, né? Ele toma proporções que ninguém controla. E aí a natureza tem a sua força. Os seres humanos não são deuses, né? Apesar de muitos acharem que são. Nós esquecemos aqui que lançar flechas para qualquer lado vai resolver os problemas, quando na verdade é agir no fluxo da expressão da vida, através de você, em cada passo que você dá, que você encontra a solução. Sem controlar, sem desesperar, sem lutar, sem evitar, sem fugir, né? Enfrentando. É desafiador, sim, né, para todos, mas é o caminho da verdade, do tempo e da alma. Isso é a única coisa que vai ficar num lugar de alinhamento e coerência nas próximas décadas, né? E para, né, fechar aqui, dentro do que eu estou falando na sintonização de hoje, essa conexão dos hábitos, né, que eu fui falando, de sair lançando a sua flecha, tomando decisões sem muita clareza, tem o evitar e o fugir, né? Então não tem como fugir de nós mesmos.
Não tem como evitar atravessar as etapas do nosso próprio processo, querer atalhos, encurtar caminhos, né, é escolher as nossas flechas, entender o sentido da vida para você, as suas causas, entender as suas visões, né, o que você quer alcançar, o que te atravessa, e entender também a expressão do divino que vem através de você, né? Se essa expressão é dentro de um ideal que te move e que transcende aqui o imediatismo da vida, de como as coisas estão caminhando. Então, é direção e intenção dentro da sua vida. A vida vai pedir isso cada vez mais. Essa entrada de Netuno e Saturno definitivamente em Áries em 2026 é um marco histórico. Vai trazer muito para esse lugar de direção, intenção genuína, conectada aos seus ideais, as suas ideias, e consolidadas aqui dentro do tempo de Saturno, da sua bagagem, da sabedoria da sua alma. Isso vai ser muito valioso. Então, lindeza, para onde você está direcionando a sua flecha? Como é que você está calibrando isso para chegar no seu alvo? Pensa sobre isso. Quais as programações que estão aí, se são meias verdades ou são verdades genuínas que se expressam de um lugar seu, né? Que não está lutando, que não está querendo controlar o todo, o como, né? De que forma a minha flecha vai chegar no alvo, né? Ou está também evitando, está fugindo, está se anestesiando de trazer essa flecha, de buscar um meio de lançá-la, né? De percorrer aquilo que você acredita. Então, não se pode esquecer que o caminho aqui, ele se revela na travessia, e que as decisões do ego, elas são expressão de um caminho interno que, por vezes, está ferido, que contém ali ferimentos, né, e não de decisões que carregam entrega, né, que é esse lugar mais límpido, que é esse lugar verdadeiro, né, que te atravessa dentro deste momento de agora, sem programações antigas, né, esse momento que você está vivendo, né, com a clareza que você tem agora, arro? Então, essa é a sintonia para a mensagem para o dia de hoje. Voltamos por aqui a nos sintonizar, fiquem bem, gratidão, namastê.